2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Junto a mim tenho Zé Pedro Silva, Martinho Lucas Pires e outro convidado especial. Queres fazer... Tamboras, rufos. E dizes tu? Por favor, não. Temos... Isso deve estar a ser desagradabilíssimo. Ao som, deve estar a ser uma coisa péssima. Mas pareceu-me ligeiro. Pronto, não, afinal acho que até foi um som agradável. E é o José Paiva, fundador deste podcast, deste programa, de atualmente o melhor programa de atualidades, como nós gostamos de dizer. Foi moderador durante anos, hoje não vai moderar porque tu acabaste por ser muito mais eficiente e profissional do que ele. Não? É um facto. Discordo. Eu achei que era uma boa altura para pedirmos à TSF uma coisa para pressionar botões e dizer festinha e sons. Exato, sim, aplausos e tudo. Mas portanto é um regresso do José Paiva, ainda que seja temporário, mas é uma urgência de orgulho, porque ele faz parte completamente, ele é mascote do dia de passagem. Uma estátua, já posso. Triste, eu nem 50 anos tenho. Obrigado pelo convite, eu fico muito contente de regressar e espero que não se arrependam. Eu vou dar o meu melhor. Eu estou uma pessoa diferente, devo dizer, e vão perceber pela próxima hora que eu de facto estou uma pessoa diferente. E queria parabenizar todos, porque de facto este continua a ser o melhor podcast de todos os tempos. E é isso, não vou dizer mais coisas, depois tenho mais coisas reservadas para a próxima hora. O José Paiva e Martinho Lucas Pires vão nos acompanhar neste episódio e no episódio da próxima semana, até Maria Escaja e João Maria Joné regressarem das suas aventuras das suas contendas políticas. Portanto, aproveitem. Exatamente. Que depois aproveitem. Enfim, o nível baixa outra Até vez. lá, vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. A Assembleia da República voltou em todo o seu esplendor, não pela sua bela representação da democracia, que conquistámos, mas pelos deputados em quem os portugueses votaram. Primeiro, Hugo Soares quis dar a sua morada a Pedro Frazão, para terem uma conversinha. Depois, Filipe Melo, vice-secretário da mesa, decidiu enviar beijinhos e dizer para Isabel Moreira se calar, a deputada do Partido Socialista. Ambas as ações foram repudiadas por Aguiar Branco, que decidiu fazer algumas coisas este ano. Está a ser mais interventivo, penso eu. Martinho, começo por ti. O que Soares ofereceu a morada a Pedro Frazão para esta conversa, mas achas que era um convite para um chá ou uma sessão de terapia de casal parlamentar? Acho que era claramente para uma sessão de terapia. Que o Soares e o Chega têm uma relação, eu acho que podemos dizer, de amor-ódio, amor no sentido de que se aproximam em muitos temas, ódio porque o Chega está a ganhar mais palco do que o PSD está a ter. E, portanto, a questão não é de uma certa inveja e disso tudo, acho que faz com que as coisas subam. Isto é o problema de ter de negociar com um partido que não quer negociar nada, quer apenas destruir as coisas. Portanto, acho que o Soares está a aprender isso da melhor maneira possível. Zé Pedro, achas que é um clássico caso, como o Martim estava aqui a dizer, de enemies to lovers ou lovers to enemies neste caso? Olha, não sei que o caso é bicudo. Que é a conclusão a que eu chego. Eu estou aqui a montar uma teoria porque me parece que há alguns parlamentares, e alguns até que já lá estão há muitos anos e deviam ter já essa experiência, mas confundem-se, porque, como sabemos, o Parlamento tem à frente aquela barreira, uma bancada. E há alguns que confundem aquilo com um balcão, como se estivessem no tipo galego. Café? Sim. E porque às vezes pode induzir em erro. Esta semana foi particularmente anedótica no Parlamento. Repara, nós temos um líder da bancada, porque fala sempre Filipe Melo, Isabel Moreira, mas nós temos um líder da bancada que não só dá a morada ao seu colega parlamentar para chegarem a vias de facto, como depois vai para a televisão dizer, não, eles estavam a dizer que eu tinha dito porrada e não morada. E eu deixei-os levarem à Comissão de Ética, sabendo que depois iam espalhar porque não era porrada, era morada. E uma pessoa olha aquilo e diz assim, que idade eles têm, não é? Nem os teus filhos fariam igual. Sim, repara, um líder da bancada, que tem uma responsabilidade maior daqueles deputados todos, esperou que os outros fossem ao engano, vê lá tu bem como ele é manhoso. Repara, isto é uma crise gravíssima, nem sei qualificar isto, e a única solução que nós temos para isto é, para além de deputados, elegermos também contínuos.
Ou seja, elegemos 230 deputados e 30 contínuos para estarem ali. 30 acho pouco. Não chega, não. 30 davam malucos e metiam baixa. Não ser mais da teoria dos lugares vazios do Rio. Se calhar era mais. Aí não teríamos beijinhos e moradas e porradas. Olha, ainda bem que falas nisso, que eu termino com essa parte. Já que uma vez nós defendemos isto, já não sei qual é que tinha sido o acontecimento na altura, mas o Parlamento tem que ter sanções para os deputados. Sim, acabou-se a brincadeira, tem que haver sanções. E achei, no outro dia escutava alguém na televisão a dizer: não, mas sancioná-los é muito difícil, não é? Pelo próprio exercício da política, da democracia, tudo isso. Qual é difícil? A partir do momento em que há uma regra em que uma maioria de 2/3 permite rever a Constituição da República, que é o grau máximo de direito, não é? Ou seja, há a capacidade instalada no Parlamento de rever uma Constituição. Precisa de uma maioria de 2/3. É 2/3, uma maioria qualificada. Para aprovar, sim. Para aprovar. Para iniciar precisa de uma maioria maior. 4/5, acho eu, se não estou em erro. Pronto, então para iniciar o processo é uma maioria de 2/3. Portanto, alguém que tem essa capacidade, com certeza também pode ter a capacidade de suspender um deputado, não? E portanto, se essa maioria, se uma maioria deste género chegar à conclusão que um determinado deputado teve má conduta, suspenso. Portanto, quando se diz é muito difícil, facilita. Há uma expressão que é enough is enough, mas quando é que é enough para o partido enough? Não sei, eu, como disseste e o Zé Pedro disse, eu durante muito tempo estive aqui numa posição de moderação e eu sempre continuo a achar que sou uma pessoa moderada. O que eu vejo no Parlamento é tudo menos moderação e, portanto, estou a deixar de ficar moderado. O que eu vi da porrada, da morada, dos beijos, leva-me a crer que provavelmente eu faria o mesmo de alguns dos deputados. Mas isso é que é mau, quando eu, como um mortal cidadão, começo a achar que faria o mesmo e vejo que os deputados estão a fazer o mesmo que eu faria. Eu sinto que o Hugo Soares e os outros deputados, sobretudo do Centrão, acham que se imitarem o Chega ganham com isso. Eu tenho pena é que não tenham percebido que isso de facto não dá bom resultado. O Zé Pedro estava a falar das sanções e depois, vamos imaginar que de facto aquele deputado do Chega levava uma sanção. Não era isso que ele queria. O problema do Chega é esse, não é? É que nós atacamos e defendemos e o monstro vai ficando cada vez mais alimentado. Portanto, eu não sei mesmo qual é. Dá boa paródia. Nós estamos aqui, pusemos o tema no café. O problema é que eles também se alimentam dessa mesma paródia. Portanto, eu não sei se... Confesso que depois de tanto tempo e agora que o Chega completamente dentro do sistema, não sei como é que os deputados ditos do espaço democrático, PSD, PS, IL, Bloco, etc, podem lidar com os discípulos de André Ventura. Mandávamos um beijinho também. Como se, de facto, o Hugo Soares chegava a vias de facto com o deputado. Será que é isso que as pessoas realmente querem? Não faço ideia. Deixo para reflexão. Eu acho que sanções não chega. O que é que tortura. O quê? Tortura, talvez, daquela com das cócegas nos pés. Não sei, porque eu vi um vídeo desse deputado a dizer que não estava a mandar um beijinho. Sim, que não estava a mandar um beijinho, que estava a mandar calar. E agora, mas por acaso, efetivamente parece. Não vamos estar aqui a discutir essas coisas. Mas repara, mas o ridículo é isso, é que nós estamos a discutir isso. E portanto estamos todos a fazer um bocadinho parte do... O que interessa é que ele não estava num papel de deputado, estava de vice da mesa, e mesmo que tivesse sido beijinhos ou mandar calar, é sancionável os dois. Mas o mandar calar enquanto vice da mesa, e a Guiara Branco até reforçou isso, não pode, ele não está ali enquanto deputado quando estás na mesa, estás enquanto a representar a Assembleia da República e tens que ter uma isenção. Pronto, e mais uma vez temos que falar sobre isto, como estavas a dizer, mas terá que ser claro que chega, claro que enough, mas há muito tempo, não é? Há muito tempo. O grande problema é este, eu quando traz a pergunta e quando estamos a pensar nisto do café, pensar, outra vez a coisa do Chega, a dizer qualquer coisa, etc. Porque de facto, quer dizer, é um bocado como o Zé está a dizer, o que é que se faz? Sanções, sim, têm de ser aplicadas, e ainda bem que a Guiara Branco está a fazer alguma coisa este ano um bocado mais quanto a isso, mas é sempre muito difícil, porque o que é que eles vão fazer a seguir? Vão começar a fazer esperas à porta dos gabinetes, ou assim. Qual é que é a próxima história? Qual é que é a próxima... Acho que também já há relatórios disso. Sim, com o PAN, não é? Nos corredores, sim. Não, e o engraçado isto é um fun fact. O engraçado é que a deputada que se queixa da badalheira que para ali vai é uma deputada que já foi apanhada também a fazer a manicure. Já sabia que tu ias dizer isso. Não, e que um dia começa um discurso por dizer: Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas estou um bocadinho drogada.
Vlad, desculpa, as coisas têm que ser ditas. Licitamente. Eu não posso dizer que Mas licitamente. Mas está bem, mas não é bonito um parlamentar começar um discurso dizendo desculpe, mas estou um bocadinho drogada. Sim. E portanto, o problema não é só Filipe Melo. Isto para dizer. Mas eu quando vejo, Diz. quando vejo Isabel Moreira a queixar-se, digo, bem, se isto até afeta Isabel Moreira, já estamos mesmo de facto num ponto muito mau. Pronto, acho que os deputados que não do Chega deviam dar-se mais ao respeito, mas eu não tenho muita fé. O Hugo Soares, por exemplo, é um exemplo quase perfeito e ele tem esse estilo há muitos anos. Ele tem um estilo chegano há muitos anos. Quem não se recorda pode ir ver os tempos da Troika e assim, onde ele sempre teve esta coisa corpulenta na política. É verdade, pelo menos dentro do PSD. O Hugo Soares sempre foi muito mas bruto. Desde que o PSD tomou poder, eu acho que ele se estava a tentar conter. Da maneira como ele discursava, não, mas neste tipo de atitudes, sim. Mas agora eu acho que, e eu e o Zé Pedro falámos disso, parece que ele finalmente quis mostrar o seu verdadeiro eu. Eu digo-vos só uma coisa, para quem acompanhava a política anos 90, finais dos anos 80, anos 90, e uma pessoa queixava-se da classe política na altura. No final dos anos 90 havia queixas, não se os parlamentares, falava-se de barriga cheia, não é? Hoje em dia, à distância, aquilo era ouro. Ouro! Comparar todos os níveis, ao nível da eloquência, da retórica, da formação, do respeito. Mas na altura já havia crítica, não é? Hoje em dia, que críticas injustas eram essas? Meu Deus do céu, como é que é possível? Tem de se refletir sobre o que se pode fazer na Assembleia da República, mas antes disso vamos nós à reflexão. Vamos refletir. Ora bem, o Governo inventou um novo conceito, não sei se já sabem, que é a renda moderada. Não é que estas duas palavras não existissem, mas juntas para se relacionarem a um valor que é 2.300 euros por mês, acho que não existia ainda. Segundo Miguel Pinto Luz, isso corresponde à vida da classe média portuguesa, que, nas contas dele, ganha mais de 5.000 euros por mês. O problema, os dados oficiais mostram que menos de 6% das famílias recebem esses valores. Enquanto isso, senhorios têm benefícios fiscais para contratos até este limite e já há quem tema que, em vez de baixar, as rendas subam ainda mais. Mas primeiro é este tema, Isa Pedro, pergunto-te a ti. Quando o Governo chama moderada uma renda de 2.300 euros, está a falar de que realidade? A tua? Eu sempre dar a ideia às pessoas que tu és milionário. Exato. E atenção. Exato. Ok, tá. Mas enfim. Fica no ar. Isso, exato. Proprietário é que não sou, estás a ver? E isso é o. Então não és rico. Não, claro. Ora bem, repara, há uns anos houve uma grande reforma até foi a ministra Assunção Cristas, e não vou falar do regime do arrendamento urbano, mas sim quando o Instituto Português de Meteorologia e Geofísica passou a ser Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ou seja, nós mudamos os nomes às coisas. E com mudanças de nomes... Estética. É como se as coisas se transformassem imediatamente. As nossas reformas são essas, é apenas o nome. Então tínhamos renda acessível, não, agora é renda moderada. No próximo governo vão fazer uma renda, sei lá... Mais ou menos. Isso, renda assim. Eu percebo como aqui se aumentou o teto, já ficava ofensivo dizer-se que era acessível uma renda de 2.300 euros, vinha tudo cá para fora dizer acessível num país com tanta pobreza, e portanto eles puseram moderada. Ora bem, eu só acho uma coisa, só acho que no lugar em que podia haver alguma simplificação, nós não saímos da confusão. É sempre aos tetos a renda ou o IVA na construção até 648 mil, e uma pessoa diz assim, porquê que não foi 647? Eu estou a ver o ministro Pinto Luz lá a dizer, malta, isto nos 648 mil tem que parar. E os assessores todos a dizer, pois claro, Sr. Ministro, claro que sim. 649 é demais, 648. Não há aqui uma razão. Eu defendo há muito tempo, só há uma forma de se resolver a questão da habitação, é construindo. E nós estamos a discutir há 10 anos que vamos de pacote em pacote. Primeiro era o governo de António Costa, saía com pacotes. Agora é este, com pacotes, com medidas. E não há nada que possa resolver isto a não ser mais oferta que existe. Diz qualquer pessoa que não é preciso ser economista, basta estar já no primeiro ano da Faculdade de Economia. Porque a verdade é esta, mesmo a questão da diminuição do IVA na construção. Essa diminuição só se vai refletir se houver mais concorrência, não é? Portanto, quem tiver depois a vender o seu T2, em vez de pôr 580 para 530, porque há muita oferta naquela zona. Se não houver, obviamente, que essa diminuição do imposto vai ser encaixada pelo próprio construtor, ou pelo promotor, ou pelo investidor, seja quem for. Portanto, a pessoa olha para estas medidas, e uma coisa que o governo tinha que era tão simples, que era facilitar as licenças, construir ele próprio, dar mais facilidade. Os bancos, que lucram neste país mais de 10 milhões de euros
por ano, a missão do banco é meter o dinheiro na economia. É essa a sua função. E, portanto, tem que haver quem vá ao banco pedir dinheiro para construir o prédio e depois vende as casas, paga ao banco com os juros, e é assim que a economia funciona. Portanto, é começar a construir. Deixem-se de pacotes, as pessoas não conseguem. Aliás, as pessoas vão, de facto, passar a dormir em pacotes, daqueles de mudanças. E, portanto, larguem os pacotes, já não posso com os pacotes, agora é a renda até 2.300, agora é, e depois para o inquilino, e depois na questão do inquilino é uma dedução à coleta que é maior no primeiro, é menor no primeiro ano, mas depois no segundo aumenta. Isto é uma confusão, quer dizer, ninguém se entende nisto. E, portanto, a minha única crítica é esta. Não, aquilo que nós precisávamos, que é casas, não é? E outra coisa, os transportes públicos, não é? Porque a dificuldade que nós temos sempre de planear, de fazer um planeamento a médio e longo prazo, não é? Porque nós estamos sempre a navegar à vista. Porque quando nós falamos em construção, não vai ser fácil construir no centro de Lisboa, não é? Portanto, e quando se fala dos preços do centro, a verdade é que em todas as capitais europeias o centro está um bocadinho guardado para as classes mais ricas. Isto quer dizer, é inevitável, não é? As casas são mais caras no centro de Paris, no centro de Madrid, e há de ser assim. E no centro de Lisboa também as casas são mais caras, e portanto nós temos que arranjar a forma da cidade começar a crescer. Só pode crescer de uma forma, que é tendo transportes públicos que lá nos levem. Não é? Um metro que nos ponha, sei lá em Santiria da Azóia, em 15 minutos ou 20. Porque ali há muita zona para construir. Não é? E o que é que nós fazemos? Não há planeamento nenhum a este nível. Gastámos 400 ou 500 milhões numa curvinha do metro de Lisboa ali na zona da Estrela, que não serve para nada e que foi contra todos os parceiros técnicos. Não havia um engenheiro, um técnico que dissesse que aquela obra fazia sentido. Pois, Fernando, qual? Desculpa? O metro na Estrela. Não havia um. Mas por que não? Porque eles não discordam daquela obra. Acham que o que vai oferecer em termos de transportes públicos não tem o valor de custo da obra, que é numa zona muito complicada, e os técnicos sempre defenderam que sobretudo estes meios de transporte, como o metropolitano, e metropolitano mesmo, não é o autocarro com... O metrobus. O metrobus tem que ser para fora da cidade. Tem que levar com rapidez as pessoas para fora das cidades onde pode haver construção. Portanto, não há planeamento, não há nada. E saem-se com um pacote de nada. Com todo o respeito. Eu não quero saber se é 2.300, se é 640. Paiva, se menos 6% das famílias têm rendimentos que suportam estes valores, que classe média é que se fala aqui? Para quem é que o governo está a falar? Olha, eu confesso que estudei verdadeiramente este tema e estudei mesmo muito. Estive para aí ao contrário de Zé Pedro. Ao contrário de Zé Pedro, sim, mas que disse coisas muito interessantes, certamente. Mas na verdade, eu venho trazer um bocado os casos que estão à minha volta. Eu ao contrário de Zé Pedro, sou proprietário há relativamente um ano. Comprei uma casa na Margem Sul. Tenho uma moto, não uso muito transportes, a casa até foi um preço simpático, não foi os preços que estão aqui de 600, 500 mil, e gozei até de uma das medidas dos pacotes do José Pedro Silva. Montenegro, exatamente. Já me disseram que eventualmente eu vou pagar a fatura mais tarde, etc. Mas isto que o José Pedro diz da confusão é de facto verdade. Eu tenho amigos, sobretudo amigos e amigas que não têm filhos e que não têm namorado ou namorada, que se veem numa situação completamente selvagem e impossível de encontrar uma casa a preços minimamente simpáticos. Estamos a falar de pessoas que têm salários, não são salários mínimos, são salários médios, não médio, quer dizer, se calhar até para o salário mínimo já são considerados altos e não conseguem ter casa. E tanto de um lado da margem como do outro lado da margem, porque na verdade, se tu fores ver na zona de Setúbal, zona de Almada, Barreira, etc., o preço das casas já está perto ou próximo dos de Lisboa. E portanto as pessoas da minha idade, com 31, 35, já à beira dos 40 anos, todos os dias que têm que trabalhar muitas vezes para Lisboa, já se assemelham muito aos trabalhadores ditos de primeira necessidade, aos serviços comuns, às pessoas que vão limpar casas de banho, que vão para os hotéis, mas estamos a falar de pessoas que têm empregos supostamente um pouco acima na cadeia alimentar. Ou seja, a classe baixa já está a apontar para a classe média e vice-versa. Pois andamos todos a gladiar-nos por uma casa, que é isso que acontece da zona de onde eu venho, em Almada, onde os mais pobres estão a lutar por uma casa em relação aos médio ou menos pobres. E portanto, eu não consigo... Eu vi o Primeiro-Ministro dizer, eu sei que para um cidadão de Bragança ou de Freixo de Espada à Cinta uma renda de 2.300 euros é uma fortuna. Então se sabe porque é que não pode pensar alguma coisa para estas pessoas também? É que parece-me que este governo está, das duas uma, a governar, como nós estamos a falar no café, para um eleitorado do Chega, com aquelas conversas da imigração e da segurança, e depois está a governar para um nicho de pessoas, para a minha classe, que é uma classe
diria, média alta, de jovens, eu não vejo qual é o resultado destas medidas, sinceramente. Se é para esses 6%, muito bem, mas não é para as pessoas que estão à minha volta e que são votantes normais e que são pessoas que querem criar raízes em Lisboa e fora de Lisboa, que não querem emigrar, por exemplo, porque essa ideia eu vejo à minha volta, já não há uma vontade tão grande de emigrar, há mesmo uma vontade de ser proprietário na área metropolitana de Lisboa, e por isso eu não faço ideia. Eu li um artigo interessante da Helena Garrido, insuspeita Helena Garrido no Observador, que explica que estas medidas não são más nem boas, não aquece nem arrefece. Podem eventualmente fazer qualquer coisinha de jeito, mas não aquece nem arrefece. E ela também fala um bocadinho disso, que de facto o que falta é ter coragem de construir, que é um bocadinho uma coisa estranha. Coragem, porque é que falta coragem para construir? Eu vejo por aí fora muito terreno à espera de ter uma casa. Até pode ser uma casa modular. Eu tenho amigos que fizeram casas modulares a preços mais confortáveis. Por isso não te sei dizer, eu tenho um bocadinho de pena, mas eu acho que isto já não é do governo do PSD, acho que são dos sucessivos governos que agora põem penso à frente daquela que devia ser um desígnio nacional, que é a habitação. De facto, ela está espelhada na Constituição, mas tem muito pouco fundo de verdade quando nós vemos, até de pessoas, lá está, a realidade, há uns anos nós dizíamos os mais pobres, etc., não conseguem ter acesso a uma casa, já não é dos mais pobres. São pessoas que não sendo pobres também trabalham e que não conseguem comprar uma casa. Eu lembro-me daqui de umas discussões antigas com o Zé Pedro, e até fora do programa, da ideia do proprietário, arrendatário, etc., o que é melhor, o que é pior, é mau porque ficas endividado, etc. Eu ainda hoje, sendo proprietário, não sei o que é melhor, estou muito satisfeito com a minha casa, mas vejo que não há saída. Isso é que é o mais triste. Aquilo que eu consegui ali em Almada, aquela casita, eu acho que foi um pequeno milagre, porque vejo as pessoas à minha volta a não conseguirem uma coisa sequer parecida com a minha. Eu não estou a falar de uma casa de luxo nem pouco mais ou menos, é um T2 muito simpático, mas pronto. E era como estavas a dizer, não é só a classe baixa a competir com a média baixa, mas também os solteiros a competir com os casados ou os que namoram. Então nisso eles não têm mesmo hipótese nenhuma. Quase que têm que ir fazer um filho à pressa para ver se tem mais benefícios do Estado. Ou ir para as aplicações só para ter um roommate para ir viver, a pagar a casa. Martinho, falávamos há bocado da expressão moderada e eu queria te perguntar se achas que este conceito está completamente perdido hoje em dia e no nosso dia-a-dia, já não só politicamente, mas agora também economicamente. O que é que significa moderado ou o que é classe média, já não temos muito bem noções e a escala das coisas está a mudar. E será que o governo devia acompanhar essa mudança da escala? Sim. Uma ótima pergunta. Há uma coisa que eu acho que os Zés já tocaram, dois Zés contra um Martinho, por acaso estou em minoria mesmo, mas há uma coisa que já tocaram. Eu também li o artigo da Helena Garrido no Observador, e há uma coisa que eu sinto um bocado com estas medidas, que é muita da atuação do primeiro governo de Montenegro é uma atuação, devido também ao contexto em que se encontrava e etc., de tentar marcar uma presença e uma posição em muitos assuntos que pudesse granjear no curto, médio prazo uma maior almofada de poder, mais votos, numas eleições que toda a gente sabia que mais tarde ou mais cedo iam calhar mais cedo se calhar do que se queria, alguns ou assim, mas pronto. E agora aparece este novo governo que tem uma maior almofada e tem pelo menos e tem dois parceiros com que pode tentar negociar, e aquilo que eu vejo, eu pensei que agora é que o governo de Montenegro ia largar um bocado este curto-termismo, digamos assim, short-termism, não queria estar a fazer a tradução assim tanto, e que olhasse para medidas um bocado mais amplas e um bocado mais pensadas. Eu olho para esta medida e eu fico muito desiludido por várias razões. A primeira coisa é porque isto é uma medida é uma medida nacional, de caráter nacional, mas as rendas de 2.300 euros, mesmo em Lisboa centro, já são uma minoria. Há rendas muito mais elevadas do que 2.300 euros em Lisboa, portanto eu não percebo mesmo. O Zé Silva falava da questão de porque é que é 648 mil, porque é que não é 647, etc. Mas porquê 2.300? Ou até 2.300? Qual é que é a ideia no meio disto? E eu sei mais ou menos qual é a ideia. Então, como sei a ideia dos 640, que é para não afoguentar os privados. Quer dizer, malta, calma lá, os benefícios não é se vocês fazem umas rendazinhas baixinhas e não sei o quê, se vocês fazem umas rendas que podem justificar o investimento que lá colocaram.
Mas isto é uma medida feita com caráter nacional. E mesmo nacional está desfasada daquilo que é a realidade. Portanto, eu fico a pensar, qual é que é o sentido disto? A Helena Garrido eu acho que é muito simpática com o governo a dizer que esta medida no final é neutra. Eu acho que esta medida é uma coisa de marketing puro, é marketing político. Ainda vem mais, supostamente, no final do ano, segundo percebi. E vem mais nesse sentido. E o que eu acho, o Zé Paiva traz aqui as medidas, falou de exemplos de amigos que conhece e pessoas, e acho que todos nós temos também conhecimento de pessoas que estão a passar por coisa de habitação. Eu relembro também outra coisa que é, e as pessoas acima de 35 anos, em que eu, por exemplo, me coloco, e muitas medidas, também sou proprietário, e mesmo em obtenção de créditos e outras situações, isto é muito complicado hoje em dia, não há medidas e não há soluções fáceis. O problema está no aumento da oferta. O aumento da oferta faz através de construção, faz através de recuperação de habitações e transformação dessas habitações para a habitação e colocação no mercado. Eu vi a entrevista, li a entrevista de Miguel Pinteluz quando foram as medidas anunciadas, dos entrevistas no Público, bastante tensas. A jornalista agora não estou, Ruth Relvas qualquer coisa, agora não estou a lembrar, mas percebe-se que a entrevista tentou puxar sobre estes temas de renda moderada, sobre porque é que o parque habitacional, o parque imobiliário do Estado não é colocado mais rapidamente no mercado. E Miguel Pinteluz até usa uma expressão que a mim eu fiquei que é, mas quer dizer, há muitos palacetes ali, não é? Os palacetes não podem ir para a habitação, têm de ir para turismo, têm de fazer as coisas, e quer dizer, a medida está a facilitar construção. Eu percebo a ideia de tentar facilitar o mercado privado com deduções fiscais. Mas essas deduções fiscais têm de ser usadas e têm de ter possibilidade de serem usadas para... Se vamos estar a perder impostos para... Falámos sobre despesa pública e sobre contas públicas no episódio passado. Se as contas públicas podem estar em risco e se estamos a dar mais deduções, ao menos que essas deduções estejam bem aproveitadas, não é? Quer dizer, que façam para algum sentido. Se não estão a ser bem aproveitadas, o que é que os contribuintes estão a pagar? Para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes neste aspecto? E, portanto, eu olho para esta medida e acho... eu não vou comentar já, porque o José já comentaram também a ideia de valor moderado nesse aspecto. Eu não acho que a coisa seja moderada nem nada. Eu acho que estas medidas são apenas marketing para dizer, estamos a fazer qualquer coisa, é mais um pacote, é mais uma marca, estamos a dar aqui uma ideia do que é que estamos aqui a dar. Mas se é marketing, não é marketing para uma população de eleitorado muito curta. Isso é que eu não percebo. Eu não acho que é marketing para uma população de um eleitorado muito... Há também um bocado esta ideia que é... há uma série de pessoas, há um eleitorado muito curto, de facto, que eu acho que é o eleitorado a quem estas medidas podem beneficiar, mas mesmo o eleitorado a que estas medidas podem beneficiar, portanto, o eleitorado de os agregados familiares que recebem mais do que 5 mil euros ao mês e etc. Quem desses agregados não é já proprietário? Quem desses agregados não é já proprietário? Quem desses agregados, ou seja, quem desses agregados precisa de pergunta genuína, ou seja, dentro desses 6%, qual é que é a percentagem desses 6% dos que não são já proprietários e portanto precisam de uma coisa para uma renda? E portanto, é por isso que eu acho que e aqui eu não estou a tentar salvar o governo, estou só apenas a dizer que eu não percebo mesmo a medida, não percebo mesmo para quem é que está a falar para uma minoria, mas esta minoria vai votar no governo quando vê isto porque vai beneficiar desta minoria. Eu não sei se vai, eu não estou a ver construtores a pensar em muito, eu vou denunciar o que a Helena Garrido diz no artigo, por exemplo, não é? Estes 6% para as casas até 648 mil. Há muitos construtores que vão beneficiar, vão ver isto, porque depois há imensos outros custos que não estão a ser abatidos na coisa de construção. Isto vai ser abatido. Eu acho que o pensamento do governo e qualquer governo hoje em dia já não é como é que vamos fazer isto para o eleitorado gostar, mas o que é que vamos fazer, ou seja, é o que fazem, não como é que fazem. Permites-me dizer uma coisa, que é a LinkedInização da ação política. Porque a ideia de pôr, olha, fui a esta conferência, aqui estão os pontos, li este paper, aqui estão os pontos, fui não sei o quê. O governo está a dizer, olha, há este problema, aqui estão os pontos principais e etc. Bullet points. E estão aqui isto. Eu não estou... Cosmética. Porque não vejo mesmo nestas medidas o que é que isto vai trazer diferente. Congelassem as rendas. Fizessem uma coisa qualquer, mesmo que fosse controversa, mesmo que não fosse politicamente viável, etc. Qualquer coisa que tivesse algum efeito. Isto aqui eu não vejo qual é o efeito. Não vejo mesmo qual é o efeito. Mas há outra ação do governo. Diz. Queria só complementar aqui uma coisa, porque para já é preciso lembrar que quando se diz que os portugueses são proprietários, na maioria dos casos são proprietários de uma dívida há 40 anos. Não é propriamente um imóvel. E isso para mim é um problema porque este país sempre incentivou, não é?
Culturalmente? Que as pessoas, sim, aos 20, 30 anos se endividassem para o resto da vida, porque os bancos beneficiam com isso e tudo isso. E nós, quando falamos hoje em dia da questão da habitação, estamos a falar de 10, 15 anos em que as pessoas se endividaram com imóveis sobrevalorizados. Portanto, ou seja, para além de tudo o que é juros e amortizações, vão ter que amortizar uma bolha, estão 5 ou 10 anos a pagar o facto de o país não ter feito um planeamento e não ter tido mais casas e, portanto, em que os preços fossem mais equilibrados e não tivessem a explosão que tiveram há uns anos, fruto também de vistos goldes, da chegada das reformas douradas, dos unicórnios, quer dizer, que acabaram por criar uma subida rápida do preço da habitação. E, portanto, num país em que as pessoas se endividam para comprar a casa, e que pode ser uma boa escolha, cada um faz o que quer, não é por aí, mas há este problema. E agora deixa-me só acrescentar, relativamente aos imóveis públicos que estavas a falar, há outra questão que nós falámos no outro episódio em que se discutiu o primeiro pacote, lá está, andamos de pacote em pacote. A quantidade de imóveis que estão em processos judiciais de falências que estão 20 e 30 anos abandonados, empardados com... Quer dizer, ou seja, isto eu tenho que chegar... A justiça tem o seu tempo e tem a separação do poder executivo. É absolutamente evidente. Mas legisla-se no Parlamento. É lá que são feitas as leis, não é? Portanto, tem que haver forma de acelerar estes processos. Mas não havia uma medida dessas no tempo do António Costa que foi muito polémica? E que lhes dá prioridade, não sei. Mas que não. Os processos, ou seja, estamos a falar de seja imóveis industriais, mas podiam ser... Não, daqueles imóveis que estão fechados. Lembro-me de haver uma coisa... isso é a questão. É outra coisa que eu ia dizer. Isso é a questão de uma sobretaxa de IMI, certo. Isso também é evidente, só que a sobretaxa é insuficiente. E agora, quando houve a questão dos investimentos vistos gols e tudo isso, houve quem comprasse casa e não lhe fizesse nada. Sim. Em vez de ter o dinheiro no banco, tem no imóvel. E que já rendeu muito mais do que juros, fosse qual fosse. Ou seja, sem risco, com o imobiliário não tem risco e com enormes rendimentos. O Estado não pode permitir isto. Ou por outra, pode, porque eu não sou a favor de uma intervenção de expropriar alguém. Não, mas tem que lhe pôr um IMI que ele nem dorme. Leva uma chapada de IMI que ele diz ou arrendo ou vendo. E o Estado tem que obrigar isso. Ou renda ou vende. Imóveis parados não pode ser. Mas depois há esta questão. Falências. Imóveis que são industriais, muitas vezes, de empresas que podiam ser transformados em habitação. Como digo, são processos. Há um Marquês de Pombal. Há um edifício do Marquês de Pombal. Não virado para o Marquês de Pombal, para a Duque de Lolé. Está abandonado há 20 anos. Está parado. Pronto, é um processo, não é? Mas não pode acontecer. Quer dizer, e por isso, sim, o Governo tinha a capacidade, porque construir demora o seu tempo, mas o Governo tinha a capacidade de, num dia, numa tarde, aprovar, o Parlamento e a Assembleia, quando fosse matéria da sua competência, aprovar medidas que imediatamente punham casas na rua. A verdade é essa, não é? E com os seus próprios imóveis. A jornalista pressionou Miguel Pinto de Luz e bem. O presidente Ruth Relfas, acho que é o nome da jornalista. A presidência do Conselho de Ministros, que eles já se mudaram todos para a Caixa de Depósitos, está lá. O que é preciso? Concorram ao que mudei a casa, quer dizer. E é enorme, tenho a dizer. Enorme. É grande. E lá está a transformação do presidência do Conselho de Ministros em habitação rapidamente, em que dava o quê? 20, 30, 40, 50 apartamentos, influencia automaticamente todos os preços na zona. E quando falas de habitação pública ou com intervenção do... Pode ser público, isso seria outra discussão, mas... Não, eu digo isto porque tens aqueles exemplos dos países da Europa muito mais evoluídos que nós, que têm um parque habitacional 15 vezes maior. Nós é 2%, não é? Essa discussão é um bocadinho... Eu não tenho nada contra o investimento público, mas temos de avançar para os às vezes a malta fala nisso e esquece que o centro da Europa passou por uma guerra e muitas vezes teve que haver uma intervenção, uma reconstrução. E há coisas que estão justificadas por outra razão que não é naturalmente económica. O PSD, pronto, o Governo teve uma vitória esta semana, a PSD e Chega chegaram a acordo para aprovar a nova lei dos estrangeiros, segundo a SIC e o Expresso e os outros órgãos de comunicação social, que foi confirmado. Depois de dias de negociações, Ventura queria limitar os apoios sociais aos imigrantes, mas ficou apenas uma formulação vaga, com a promessa de um diploma futuro, portanto também temos que estar atentos a isso. Montenegro fala em humanismo e dignidade neste diploma e tudo isto resultou nesta aprovação final do Parlamento. Como previsto, o PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN votaram contra. A lei teve os votos a favor do PSD, Chega, CDS, PP, IL e JPP, que eu ando a esquecer do JPP, para ser sincera, mas eles estão lá, eles existem. E... tu acabaste de falar e a primeira pergunta ia ser para ti, agora já não vai ser. Vai ser para o Paiva. E pergunto-te, pode o PSD continuar a reclamar o centro político
com este tipo de bandeiras que persistem, ou seja, como o Martinho estava a dizer, pode ser que já não estão numa fase eleitoralista, não é? Já estão minimamente confortáveis no poder, portanto, estas medidas são para quem e são para quê? Pois, eu imagino que não estejam assim tão confortados. Olha, eu tinha a Maria Escaja pediu-me para eu ser um bocadinho de esquerda, e portanto eu aqui vou ser um bocadinho de esquerda até muito. Eu devo confessar que estou um bocadinho cansado desta conversa dos estrangeiros. Não venho aqui com estudos, nem com relatórios, nem com... Porque estou mesmo cansado que o PSD vá atrás desta coisa do estrangeiro. Eu estive a ler a lei, já percebi que a lei foi para trás por causa do Tribunal Constitucional e agora em princípio já não vai, e nós podemos todos discutir as medidas ponto por ponto, não há tempo. O que eu acho engraçado é que André Ventura, que é aquela figura bastante forte, divina, o que quiserem chamar, tinha uma outra exigência que acabou por deixar cair. E, portanto, quando o Partido Chega quer ter efeito no governo, aceita os termos e condições do governo. E por isso, eu penso que neste momento não há maior partido do sistema do que o Chega. E o exemplo da lei dos estrangeiros é interessante por causa disso. Ele vem cá para fora e falar dos apoios aos imigrantes sociais, etc. Nós podíamos mesmo discutir isso tudo. A mim, sinceramente, não me interessa, porque eu confesso que só quero que esta discussão da lei dos estrangeiros passe, porque acho que há temas bastante mais importantes para tratar, como a habitação. Devíamos de uma vez por todas deixar os estrangeiros em paz. Talvez podemos eventualmente perseguir alguns nómadas digitais, mas com jeitinho, umas cócegas, quem sabe. Já ficou provado que o problema, ou um dos problemas dos estrangeiros, não é só a sua integração, eles terem condições mínimas para trabalhar e para viver, como os exemplos que temos em várias cidades, incluindo Lisboa, e por isso acho que esta lei é, sobretudo, o Martinho estava a falar de marketing político. Acho que isto é, de facto, marketing político, e reforço aquilo que disse no início, a cópia é sempre pior do que o original, e portanto é o PSD a querer ser Chega. Acho que lhe vai correr mal. Se estas medidas beneficiarem de alguma forma o que quer que seja dentro do universo da imigração, não faço ideia. Confesso que vou deixar que o Zé Pedro e o Martinho me elucidem sobre o tema. Não tenho estudos suficientes, mas estou de facto muito cansado que o tema, ainda para mais estamos numa semana de autárquicas, onde há de facto temas interessantes, até relativamente a classes sociais mais baixas e à imigração, que importava discutir, de pessoas que vieram para cá e estão integradas e que vão votar, e que seria importante discutir, e estamos um bocadinho a perder tempo com isto. Posso até ser gratuito na minha análise, mas é isso que eu acho. Eu estou mesmo cansado que Luís Montenegro continue a fingir que é muito forte em relação à imigração, e depois fala do humanismo. Não consigo perceber, não bate a bota com o predicado. Martinho, desta nova relação também, a minha pergunta também vai ser mais política e não tanto sobre a lei em si. Achas que diz que é uma nova relação entre o PSD e Chega, mas será que tem curto prazo, tendo em conta que também se aproxima o orçamento do Estado e o Chega aí sabe que os seus eleitores estão mais atentos, e se aí vai ter que vergar também, ou se vai fazer as exigências e o PSD aí é que terá que vergar? Isto é um passo na relação. Eu acho que esta lei existe como... Aí ela também aprovou, atenção. E ela fez algumas declarações bastante incendiárias, sim. O multiculturalismo nunca funcionou e nem vai não sei que nem vai funcionar. Pronto, também tomei nota também dessas declarações na aprovação. Não, eu acho o cenário político para o PSD... dentro deste quadro eu tenho dois parceiros. Tenho o PS e tenho o Chega. Posso optar por um, se opto por um, bloqueio o outro. Agora, isso tem consequências, não é? Se eu bloquear um e se bloquear o outro, porque na realidade o Chega está muito maior, está em modo de crescimento. Eu, se caso faço isto, se calhar posso perder votos. Se eu ir para o PS está em declínio, quero dar-lhe a mão, quando na realidade o que eu mais quis nos últimos anos foi ter o poder que o PS tinha. Portanto, como é que isto se gera? E Luís Montenegro fez a opção ou diz que é a opção de eu vou passito a passito, não é? Portanto, vou neste pedido aqui, vou ver o que é que vão dar nesse lado. Eu acho que negociar com o Chega é a mesma coisa que negociar com o diabo, não é? Não sabe bem o que é que ele nos vai pedir no dia seguinte, e damos uma coisa, vai querer outra coisa a mais. Por exemplo, esta questão dos apoios sociais. O PS já agora votou contra, mas Pedro Delgado Alves diz que acha que a lei
já corrigiu as questões do Tribunal Constitucional. Portanto, o PS está confortável do ponto de vista, pelo menos constitucional, com esta lei. O voto foi meramente político. Exato. Dentro desse aspecto. É contra, mas quase que se abstém, não é? Exatamente. E portanto, o que eu acho que, e, portanto, eu acho que o tema também dos estrangeiros, também estou um bocado também como o Zé, ou seja, acho que isto é um tema que já sinceramente já está um bocado já exacerbado e acho que é uma coisa que já se devia parar. Mas eu acho que nestas relações, eu acho que o grande problema é que o PSD negociou agora aqui com o Chega, também foi buscar o PS. Agora no orçamento vão ser outras coisas, porque no orçamento toda a gente vai querer baixar impostos. Destes três. Toda a gente vai querer baixar impostos. Porquê? Porque baixar impostos é a medida mais fácil que eles têm para vender ao público de que estão a fazer qualquer coisa pelo Estado. Ou então vão querer distribuir rendimentos, no caso do Chega, distribuir rendimentos pelos portugueses de bem, no caso do PS, distribuir rendimentos por toda a gente que lhes possa dar votos, no caso do PSD, distribuir rendimentos também porque é o que vai dar. Eu acho que Luís Montenegro, acho que esta estratégia de ir para um e ir para o outro e para um e para o outro tem dias contados no momento em que um deles, seja o PS, seja o Chega, diga, porque também não vão poder comportar isto muito tempo, não é? Quer dizer, e a questão é saber até que ponto é que, apesar das moradas e das porradas e dos beijinhos e de não sei o quê, o PSD não se sente mais confortável a negociar certas coisas com o Chega do que a negociar certas coisas com o PS. Eu acho que vamos ver como é que este orçamento vai passar. Eu acho que este orçamento, apesar de tudo, acho que mais história aqui, mais polémica ali, acho que não tem outra hipótese. Sim, e nada pode acontecer politicamente por causa disso. Eu acho que nenhum deles vai querer arriscar irmos para um charco ou para um pântano, neste caso, durante algum tempo. Até termos depois Presidente da República e até depois os 6 meses de dissolução e isso tudo. Agora, é mais um passo dentro daquilo que é a viagem à dieta do Parlamento e nestas medidas as questões estarem mais viradas para passado. Agora, noutras medidas, e o PSD vai ter que distribuir, vai ter que fazer muita redistribuição de fundos, também do ponto de vista eleitoral e etc. Eu acho que aí vai se virar mais para o PS nesse ponto. Zé Pedro, o Martinho e o Zé Paiva estão fartos deste assunto. Eu sei que também que é um assunto que tu gostas, não por motivos de odiar estrangeiros ou coisa assim. Estava pronto para lhe chamar fascista e tudo. Não, eu tenho que ter mais calma, que tu já lhe chamo muita coisa indireta nos episódios. Chama muita coisa aqui. Mas existe uma promessa de um diploma futuro. Achas que é só fantochada para o acordo ter sido fechado, ou vamos ouvir mais sobre este assunto? Repara, o tema é claro que cansa, mas é um dos maiores desafios que o país tem. O país e a Europa. O mundo. E o mundo. Isso é verdade. É verdade. E portanto é completamente incontornável. Eu teria preferido mesmo, mas aí era preciso que o PS acordasse de vez em quando acorda, não é? Aliás, o ex-líder até veio uma vez para uma entrevista dizer, pois, se calhar houve aqui um certo descontrolezinho e tal. Uma pessoa que é capaz de dizer isto sem que alguém diga racista, xenófobo. Porque quando se assume, quando se admite que não houve uma... Olha, lá está, como falávamos há pouco da habitação, planeamento, não se está nada contra, quer dizer, em alguns casos, evidentemente que se pode estar contra, de facto, a presença de cidadãos estrangeiros, dos imigrantes, tudo isso. Pronto. Mas numa generalidade das pessoas não é isso, não é por essa razão que dizem o que dizem. E, portanto, ter pôr a mão na consciência, assumir o que foi feito de errado e contribuir agora para a estabilização, e claro que a estabilização tem que ser com o reagrupamento, por razões do humanismo, mas não só, também do próprio interesse do país. Porque, como é evidente, fica tudo muito mais equilibrado com as famílias reunidas. E posso só entrar aqui numa coisa, claro. Também do ponto de vista legal, é que esta questão do reagrupamento e do que é que nós podemos fazer a nível de saídas e entradas está muito limitada também pelo direito da União Europeia. Claro. O reagrupamento é um direito que também está estabelecido nessa parte. Portanto, ou seja, o que eles podem fazer também é muito limitado. Exatamente. E portanto tudo isto tem que ser agora, uma vez que não foi para trás, tem que ser pensado, refletido, estruturado da melhor forma, e eu adorava que isto tivesse sido feito entre PSD e PS, mas eu também sendo centrista. E concordamos, do PS, acho eu, os três. Os moderados ainda, lá está a expressão aqui do moderado não está. É com mais calhou. Mas é só até 2.300 imigrantes que eu acho isso. E portanto eu lamento muito que quem esteja na equação seja o Chega. E não, isto não é nada contra o Chega, contra as pessoas que votaram no Chega, é contra o líder do Chega. Agora, desculpa, lembra-me de uma coisa, o Chega já apresentou o seu governo de sombra e tu ainda não disseste nada aqui. Ele não apresentou o governo de sombra todo.
uns nomes. Está Pronto, bem, então mas vamos lá com a tua já deu apresentação. alguns nomes e com os nomes que deu também já se percebeu que, Sim. repara, é que os outros foi 50 anos disto. Dá-me vontade de dizer relativamente ao Chega, tu com 6 anos e já andas nisto. Mas é outra conversa. Mas sim, desculpa. A questão é, eu acho que é esta, o líder, as pessoas, a preocupação que o Chega tem, e muita gente agora diz, eles sempre tiveram razão, porque eles sempre alertaram para isso. Ponto número 1, em termos partidários, claro que foram o que usaram a imigração como bandeira, mas não foram as únicas pessoas do mundo a alertar para que as políticas de imigração do Partido Socialista de António Costa podiam vir a dar um problema. Portanto, quando se diz que isto foi André Ventura que inventou, calma, não é? Historicamente nos partidos, porque mais recentemente sim usou essa bandeira, mas ao longo dos anos muitos partidos tiveram uma intervenção, não tínhamos, era um problema tão grande, mas eu lembro até o CDS de Paulo Portas, ou o Partido Popular, porque quando foi Paulo Portas era Partido Popular. Mas portanto isto não, era o que faltava, que o tema da imigração fosse André Ventura, isso é o que ele quer e as pessoas deixam, mas não é. E portanto André Ventura, que utiliza estas bandeiras, explora tudo, pode ser um imigrante ou um bombeiro, utiliza qualquer um para ter votos e portanto não é um parceiro credível, não é um parceiro sério. E portanto, nesta medida, adorava que tivesse sido um entendimento entre o PS e o PSD e em que o PS tivesse a capacidade de dizer, porque depois este jogo político é que é uma tristeza, porque como vieram desta governação e como se pode atribuir às suas escolhas alguma culpa no descontrolo, parece que tem que se ajustar para a frente sempre, sabes? Não se pode parar e dizer, e reconhecer o erro e contribuir para a solução. Não, temos sempre que dizer que está tudo certo, foi tudo bem feito. Para ninguém os apanhar, mas já toda a gente apanhou, não é? Quando Pedro Nuno Santos disse o que disse, o que é que aconteceu? Saltou tudo para cima dele, tudo não. Mas saltaram para cima dele a dizer, o que é isto? Ana Catarina Mendes, Alexandra Leitão, o que aliás é um favor ao engenheiro Carlos Moedas tremendo, não é? Porque foi uma das pessoas que apareceu, que foi a terreiro dizer, o Pedro Nuno Santos não pode dizer isto. E portanto, Pedro Nuno Santos só disse que, bom, isto se calhar não foi tudo bem feito. Reparem com uma frase singela, e mesmo assim levou logo com os aparatos. Portanto, era importante, o PS das duas uma se refunda, se reconstrói, tem ter uma liderança sem lastro, não é? Eu ontem no Twitter defendi, porque eu adorei ouvir, eu gosto muito dele, e estava a ouvir Adalberto Campos Fernandes na CNN e simpatizo imenso com o Adalberto. Claro. Nem que seja pelo nome Adalberto. Começando pelo nome. Exato. E aí tens uma liderança que seria algo de novo. Eu sei que é impossível, porque depois os aparelhos dos partidos não permitem, não é? Porquê? Porque o Adalberto não anda há anos pelos distritais todas a comer bacalhau com natas e a distribuir lugares na Segurança Social. Mas para terminar, já terminaste? Tu dizes-me isso, eu até fico... Desculpa. Estava a gostar tanto de ouvir. É só temos que ir para o tema internacional. Vamos embora. Vamos viajar para Washington, onde Donald Trump anunciou um acordo com Israel para pôr fim à guerra em Gaza, prometendo um cessar-fogo, libertação de reféns e a criação de uma comissão pela paz, que o próprio irá presidir, com Tony Blair como aliado. Netanyahu esteve ao lado de Trump e voltou a insistir que Israel terminará o trabalho em Gaza, mesmo perante acusações de genocídios feitas pela ONU. Ainda assim, o Hamas não integra o processo e persiste a dúvida sobre se o acordo será aplicado. Martim, queria te perguntar, isto vai ter que ser um bocadinho rapid fire, com o tempo que temos. Temos Israel ao lado de Donald Trump nestas negociações e neste acordo, mas com a ONU a acusar Israel de genocídio em Gaza. Portanto, que legitimidade terá este acordo para a comunidade internacional, não é? Aqui temos sempre de distinguir vários planos, que há um campo que é a legitimidade, que é a jurídica ou moral deste, e aqui 2 campos, não é? Deste acordo, que está contaminado nesse aspecto. Outra coisa é a legitimidade de facto deste acordo. Ou seja, até haver uma ação muito assertiva de vários Estados contra Israel, bloqueios económicos, coisas assim. Não estou a defender intervenções militares contra Israel nem nada, mas sanções económicas e outras questões contra Israel nesse aspecto. Eu acho que muito dificilmente Israel vai, existindo o apoio dos Estados Unidos a Israel, muito dificilmente Israel vai largar a mão de Gaza ou vai não fazer as coisas. Portanto, a única hipótese é que os Estados Unidos de alguma maneira consigam controlar as coisas dentro desse aspecto. Sendo que Donald Trump, esta foi a tentativa dele,
criar uma comissão de paz, dizer que vai haver um plano de desenvolvimento económico também, segundo ideias dele, mas aceitando também outras ideias, que possam ter trazido ideias boas, pensadas, assim, numa lógica. Sim, isto é um update do plano dele, não é? Inicial, daquela coisa dos resorts. Exatamente. Coisa mais concretizável. Sim. Portanto, ou seja, eu acho que o plano será sempre polémico, qualquer plano para Gaza em que Israel tenha, no fundo, a primazia sobre a situação, Israel vai ter a primazia sobre esta situação completamente, em nível de acordo, será sempre problemático e acho que do ponto de vista de legitimidade moral e jurídica será sempre complicado. Agora, de legitimidade de facto, a partir do momento em que os Estados Unidos apoiam, isto vai ser muito complicado de virar, não é? Quer dizer, vai ser aquilo que foi aceito. Agora, vamos ver como é que o Hamas disse que ia considerar de boa fé o plano, vamos ver o que é que isso quer dizer depois e o que é que as consequências de não considerar de boa fé vão ter do ponto de vista sobretudo da resposta israelita. Paiva, pode haver aqui alguma hipocrisia, sendo que o Trump fala de paz no Médio Oriente, que é sempre o slogan dele, mas ao mesmo tempo garante apoio a Israel para destruir o Hamas se o acordo falhar. Sim, não é só isso, também envolve aqui uma data de países árabes, portanto eu sigo um bocadinho o raciocínio de dúvida do Martinho, porque duas coisas. Primeiro, parece-me que este plano de paz, dizer plano de paz e Trump na mesma frase é um bocadinho estranho, mas é um facto, é um plano de paz dele, é parecido com o de Joe Biden. Não sei até que ponto é que será verdade, mas li isso em alguns artigos e se calhar era interessante partirmos ponto por ponto se afinal Trump, que até tirou alegadamente o retrato do Biden da Casa Branca, se afinal não está a fazer políticas à Biden, o que seria muito engraçado. Sim, nós estamos aqui há uma data de tempo a falar de genocídio, de faixa de Gaza e de flotilhas e da Palestina, e as pessoas lá continuam a morrer. Se isto quer dizer, se este plano de paz fizer com que as pessoas e sobretudo crianças parem de morrer, eu sou todo a favor. Essas questões de geopolítica e de política internacional, eu como um mortal português me confesso, não quero muito saber. Se significar é superficial, tendo em conta é superficial, se termina sim. Agora, claro que é completamente estranho ver que Israel e principalmente Netanyahu, Benjamin, eu nunca sei dizer o nome do homem. Diz Bibi. É chato. Mas Bibi também, bem, enfim, é É da Casa Pia. Pois, é estranho. Dá a entender coisas erradas. Parece ficar a ganhar com isto. Tendo em conta tudo o que se escreve e se diz e a inação da Europa em sancionar Israel, fica de facto estranho. Parece um plano de paz podre. Mas se significar o fim da matança, meus amigos, eu ajudo até a impor o plano de paz se for preciso. Não sei como, mas posso ajudar. Zé Pedro, Donald Trump está à pesca do Nobel da Paz? Isso aí é evidente. E repara, está a fazer um trajeto que é exemplar. Repara como ele muda o nome do gabinete da Secretaria da Defesa para a Secretaria da Guerra. É o que deve fazer quem quer o Nobel da Paz. Está a aprender connosco. Exatamente. Quem quer, dá o nome das coisas. Queres o Nobel da Paz? Então faz isto. E depois há aqui outro lado cómico desta cena toda, não é? De uma história que não tem piada nenhuma, de facto. Mas eu, quando penso em paz, o primeiro nome que me vem à memória é Tony Blair também. Eu acho. Às vezes estou a pensar em paz. Sim, é um lembro-me facto. logo do Tony Blair. Estás a pensar naquele cartaz, não é? É Das lajes. Não, e Exatamente. a Madalena que hoje tem uma t-shirt da terceira dos Açores. Exatamente, também. é isso, da base Ou seja, das lajes. os Açores. É os Açores, Foi Tony indicado, Blair e a foi Pomba da Paz. Pronto, portanto, quando eu vi Não, Tony aliás, isso atrás não- da t-shirt da Madalena está o Tony Blair. Exato. Não, quero já dizer publicamente que eu não apoio o Tony Blair. Só. Quando eu ouvi Tony Blair, disse isto agora vai. Isto agora vai, porque foram buscar o Tony e o Tony sabe da Mas o poda. homem ainda se aguenta sequer, já não sei. Eu devo dizer Não sei em que termos é que estás a falar, mas imagino que sim. em abono da verdade, eu tenho que dizer que eu era um grande fã do Tony Blair. Até foi um bocadinho. Bem, e agora diz uma coisa que não vou. Mas era um grande fã, porque eu gostava muito da terceira via. Falhou redondamente. E aliás é um bocado culpada também pelo crescimento da extrema-direita agora. Mas eu era um grande fã da terceira via e eu até tinha um bocado de paixão pelo Tony Blair, devo admitir. Ok. Mas depois foi aquela situação toda que nós sabemos e ele aí estragou-se um bocado e teve decisões péssimas, terríveis. Mas pronto, isso agora não interessa. De facto, não é um nome que nos faça recordar em pouco mais ou menos soluções pacíficas, não é? Depois, também reparo que Donald Trump está a seguir o exemplo do governo português porque também arranjou um pacote. É verdade. Eu até estava à espera que fosse Leitão Amar a anunciar as 20 medidas. Com PowerPoint. Eu digo assim, onde é que está o Leitão Amar? Eu até só vi o Bibi, o Trump e o Leitão Amar. Bom, vamos ver. Temos que ter muita esperança que isto de alguma forma resulte. Donald Trump é um tretas.
ia acabar com a guerra da Ucrânia num dia. Na Cimeira do Alasca ia sair a solução. Coreia do Norte. A Coreia do Norte, com quem ele se encontrou e disse que ia acabar com o armamento nuclear, não tem parado de crescer. O homem cada vez tem mais fábricas, cada vez enriquece mais urânio. Tudo isso, portanto, Donald Trump é um tretas. Mas nós não temos remédio a não ser acreditar com uma fé que vamos buscar não sei onde, no tretas, como onde tretas funciona. Temos de ter essa esperança que o maluco um dia funciona aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele defende. Mas é difícil de acreditar com este historial de Donald Trump de dizer muita coisa e de se concretizar. Porque ainda por cima está sempre a dizer que acabou com 6 guerras. É falso, mas ele conseguiu dizer... Acho que foi 7 que ele disse. Eu tinha ideia que ele dizia 6, é falso. Nos casos é menos falso do que noutros, mas em geral é falso. Ele consegue um cessar-fogo, um adiamento, um acordo, sim, que ele gosta muito, que ele diz que é um homem de negócios. Mas pronto, enfim, o caso é tão grave que temos que ter alguma esperança em que isto resulte. Vamos ver. Internacionalmente continuaremos num impasse, mas nós temos que avançar. Vamos então mandar pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. José Pedro, vou depender de ti. Já que não tenho aqui a minha salvação, que é a Maria Escaja, que normalmente tem tudo pronto, mas se calhar o Paiva também tem. O Paiva também deve ser bom a mandar. Tens? Eu tenho sempre coisas. Vai, Já vai que alguém tu mandou o novo filme que toda a gente está a falar, o do Do DiCaprio ou Long Walk? Sim, o DiCaprio. Não. Esse Uma batalha atrás de outra, não é? É, uma Mas batalha já estreou atrás cá? de outra. Já. Repara como ele admite que não ouviu, não é? Não, estava a fingir, Já aqui eu ouvi, disseram, queria já só aqui confirmar. disseram. Não. Ele não chegou ao fim, só isso. Eu vou mandar as pessoas ver esse filme porque o filme é bom, não é por aí. É o novo filme do Paul Thomas Anderson, é um dos meus realizadores preferidos. Mas eu gosto sempre de filmes que hoje em dia salvam a ideia de experiência comunitária de cinema. E pelos vistos, este filme está a levar muita gente ao cinema. O DiCaprio tem ido a podcasts, tem feito reels, é uma coisa, ele é assim uma coisa. Ele é um ator que não faz nada disto e de repente o cinema e a indústria de cinema mudou tanto que já obriga estes atores a fazer isto, ou seja, a cara dele já não chega para vender o filme e portanto acho que as pessoas devem ir vê-lo. E já agora mandar as pessoas, em vez de consumirem cultura em Lisboa, vão consumir cultura Almada, porque Almada está cheio de coisas de cultura e é um facto. Eu agora que trabalho lá na Câmara percebo, eu já tinha esta ideia, já me tinham dito que sim, numa semana ou num fim de semana temos 5 ou 6 eventos, temos música na Casa da Cerca nos próximos fins de semana, já tivemos também aqui uma roda de santo, vamos ter os Sons do Outono, que são 4 concertos dentro de igrejas, que é sempre uma coisa boa, música erudita com uma mensagem lá está de paz, e até ao fim do ano vamos ter uma catrafada de coisas. E onde é que se podem encontrar essas coisas? No site da Câmara? No site da Câmara, na agenda da Câmara, no Instagram da Câmara, nos outdoors na cidade, nos outdoors pela cidade, podem também contactar-me. Exatamente. Eu, enfim, não sei se vamos ver qual é que é o resultado, mas a cultura em Almada vai continuar independentemente da cor política, quer dizer, se for chega, penso que se calhar acabam com a cultura, mas... Não faças campanha, não é? Exato. Não estou a fazer campanha, não posso, aliás, não posso. A tua recomendação? A minha recomendação é ir em Almada aproveitar a cultura, ir em Lisboa aproveitar a cultura e eu fui para aí este ano e portanto se calhar não pela primeira vez e portanto não sei porquê, muito provavelmente estou um bocado sensível para questões relacionadas com filhos e etc. Mas há um artigo que está na London Review of Books, conseguem aceder online ao site da London Review, acho que conseguem ler o artigo gratuitamente, chamado After Martha. É do Peter Ferry, acho que é o nome do autor, e é para quem gosta de temas de saúde, saúde pública, como é que a saúde pública está organizada, como é que a responsabilidade médica é analisada e como é que a burocracia do Estado funciona. Isto devido a uma tragédia familiar, a morte de uma criança naquilo que parecia ser apenas uma infecção normal e tal, e a luta dos pais para tentarem descobrir o que é que realmente aconteceu e quem é que as responsabilidades. Portanto, leiam isso e depois vão ao Almada divertir-se, porque o artigo é enquanto eu lançar. Zé Pedro. Olha, isto parece a brincar, mas não é, porque também é Almada. No final deste episódio eu aqui já tenho 3 votos. Almada. Não, mas a recomendação que eu vou fazer é uma correção de uma recomendação que fiz há umas semanas, portanto eu tenho razão. Tenho desculpa, aliás. Então. Mas eu há umas semanas recomendei um concerto que são 3, mas neste caso era do grupo Nia, mas que também há o concerto do grupo Rua e do Fio à Meada, que era
no Ajuda-me José Paiva, No ponto de encontro. era no ponto de encontro, mas agora vai Mudou e para a repara Casa uma Amarela. coisa, imagina que a malta toda, quando eu recomendei no ponto de encontro, apontaram e agora iam todos ao ponto de encontro, chegava lá não havia nada, diziam, foi aquele gajo. Portanto, passou para a Casa Amarela, não é? Sim, Onde é que a conhecida Casa Juventude, Casa da Juventude. Explica onde é que é. em Almada. Está bem, certo, ok. Mas perto de... É mesmo no centro de Almada, se precisas de Casa no Amarela centro- vais lá... Mesmo no centro da Almada. E, É que é mesmo, não é passar a ponte e 5 minutos estás lá. pronto, e portanto, é este concerto que eu recomendo no dia 4 de outubro, espero estar a dizer bem a data, meu Deus do céu, 4 de outubro, mas que já não é no ponto de encontro, é na Casa Amarela, está feito. E vai ser muito bom, porque a Casa Amarela é um sítio espetacular. Casa Amarela não se diverte. Sério. É Para a melhor que semana- a Casa Branca. Para a semana cá estamos outra vez, estes 4, e será a despedida. Pronto. Obrigado por Aproveitem. terem ouvido. Até para a semana. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.